Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. No último vídeo eu mencionei algo a respeito dos demônios. Não vou entrar nas profundidades do estudo de demonologia hoje, mas eu gostaria de falar a respeito de onde vêm os demônios. Eu me lembro quando eu era criança que eu passei pela sala, eu estava indo da cozinha para o quarto. E eu passei pela sala e meu pai estava sentado assistindo a notícia. E a notícia chamou minha atenção porque era o Papa, se eu não me engano, Papa Paulo VI, que tinha feito uma grande descoberta. E a grande descoberta que ele tinha feito era que ele tinha determinado que 1/3 dos anjos havia caído com Satanás, na rebelião de Satanás. E eu fiquei assim, impressionado. Ainda como criancinha, eu fiquei impressionado com a descoberta que o Papa havia feito. Na realidade, essa tem sido a crença da maioria dos cristãos, que quando Satanás se rebelou contra Deus, e nós não sabemos quando isso aconteceu, a gente só vem conhecer a grande serpente, uma vez que a grande serpente já está destituída da sua divindade ou da sua santidade, lá em Gênesis capítulo 3, mas nós não sabemos quando aconteceu. O fato é que não existe absolutamente nenhum texto na Bíblia que diga que quando Satanás se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos caíram com ele. Como eu já disse em algum vídeo no passado, esse texto vem de Apocalipse capítulo 12, quando diz que o grande serpente, o grande dragão vermelho, usou o seu rabo para derrubar 1/3 das estrelas do céu. A gente toma como estrelas anjos, mas ali esse derrubar dos anjos e lançar eles sobre a terra tem mais uma ideia de vitória militar do que uma rebelião. E a gente vai ter que entrar mais nesse assunto desse texto específico, mesmo porque não existe tanta informação e as interpretações são diversas, além de que somente uma é correta. Mas não existe nenhum texto que diga que 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Isso é a história da carochinha, se inventou, e muitos pastores creem nisso e pregam de púlpito. Mas o texto de Apocalipse 12 não tem nada a ver com a rebelião de Satanás antes do princípio de todas as coisas ou no princípio de todas as coisas. Aquele texto de Apocalipse está falando especificamente do nascimento de Jesus e da sua ascensão até ao céu. Então, de onde vieram os demônios? Um outro detalhe é o seguinte, antes de entrar na questão de onde vieram os demônios, um outro detalhe importante é o seguinte: a maioria das pessoas creem assim, existe Deus e os anjos, Satanás e os demônios. E é isso aí. A verdade é que não é tão simples assim, é muito mais complicado, é muitíssimo mais complicado. E a gente poderia ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, se eu não estou enganado, e depois Efésios capítulo 6, quando Paulo fala a respeito da armadura de Deus, ele fala de vários tipos ou hierarquia de espirituais que nós temos que lutar em contra. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a mulher ou o homem na igreja que parece ser o diabo, eles podem estar sendo influenciados pelo diabo, mas eles não são o diabo. A sua luta não é contra eles especificamente, a sua luta é contra quem está por detrás deles. Se no final eles não se arrependerem, vão para o inferno, é outro assunto, mas a sua luta não é contra Maria ou João, o homem ou a mulher, que são os demônios dentro da igreja. Porque tem muito demônio dentro da igreja. Agora, o que acontece? Não é nada mais Deus e seus anjos e Satanás e os seus anjos. É muito mais complicado que isso. E se você ler Efésios, você vai ver tem um pouquinho do sabor, da complexidade de tudo isso. Agora, por dizer demônios especificamente,
que são esses seres espirituais, não são divinos, nunca foram divinos. De onde eles vêm? Hoje em dia, e quando eu digo hoje em dia, na realidade começou desde São Agostinho, que de santo não tinha nada. Mas começou de São Agostinho, quando ele literalmente começou a alegorizar a palavra de Deus. Antes dele, imediatamente antes dele, tinha um cara chamado Július Africanus, que começou também a alegorizar todas as coisas, o sobrenatural da palavra de Deus. E São Agostinho, como um pai da igreja, mas daquela categoria latina, não foi um early church father, ou seja, um pai da igreja dos primeiros. São Agostinho começou a alegorizar as coisas de tal maneira que ele basicamente é o pai da matança do sobrenatural na Bíblia. Ele basicamente acabou com o sobrenatural, e tanto católicos, até um certo ponto, mas principalmente os protestantes e evangélicos, até mesmo depois da Reforma, permitiram que a matança do sobrenatural que São Agostinho começou permanecesse. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia dos demônios serem anjos caídos não existe na Bíblia. O que era a doutrina antes de São Agostinho, inclusive dos pais da igreja, era que os demônios eram os espíritos dos gigantes que morreram. Então o que acontece? Os Watchers, os vigilantes, eles eram seres divinos conhecidos como Elohim, como deuses. Eles se ajuntaram, como 200 deles, sobre o Monte Basham. E aí, lá eles tramaram de ter mulheres e terem relações sexuais com as mulheres. E essas mulheres deram filhos para eles. Os filhos foram chamados Nefelim. E a Bíblia vai dizer que naqueles dias existiram Nefelim, e depois daqueles dias os Nefelim continuaram vivendo, ou apareceram de novo. A gente vê isso lá em Números, o Anakim, o Raphaim e todos aqueles de gigantes que nós vemos posteriormente depois do dilúvio. Mas basicamente o que aconteceu é que o Nefelim existia antes do dilúvio. A perversidade deles era uma coisa inacreditável. A imoralidade deles era uma coisa nojenta. Então o que Deus faz? Deus agarra os 200 watchers, ou vigilantes, os 200 deuses caídos, e os prendem no Tártaros, como 2 de Pedro vai falar, e eu já disse no vídeo anterior. E os prendem no Tártaros. Os Nefelim, ou os gigantes, eles são híbridos. Eles são meio divinos e meio humanos. Então, eles não são criados por Deus. A Bíblia diz assim, que o espírito do homem volta para Deus que o deu. O espírito do Nefelim não foi dado por Deus, mas foi criado pelos deuses caídos. Isso te deixa você saber do poder desses deuses caídos. Não são anjos caídos. Anjos é uma função. Não são só anjos, existem anjos, arcanjos, tronos, potestades, querubins, serafins, são um total de 9 a hierarquia. Então o que acontece? Os deuses caídos foram e estão presos em Tártaros, e os espíritos desses gigantes não puderam voltar a Deus porque eles nunca saíram de Deus. E eles não tinham lugar para ir. Eles não tinham lugar para ir. Então, o que acontece? Eles ficaram na terra. Se lembra da história das almas penadas? Pois é, elas existem. Mas não são as almas de seres humanos. Humano com humano tiveram filhos e aí morrem. Aqueles espíritos de seres humanos voltam para Deus, no sentido de que eles vão estar em um estado onde eles vão estar esperando o juízo final. Isso aqui, quando eu digo juízo final, certamente o juízo final é somente para aqueles que estão perdidos, quer dizer, já estão condenados. Então, não existe alma de humano que seja alma penada.
Todas as almas penadas, como eu escutava quando eu era pequeno, e a gente falava assim, isso não existe. Não existe. As almas penadas são as almas dos gigantes, que não têm para onde ir. Então, eles permanecem na Terra. Agora, você fala assim, Pastor Sérgio, de onde veio essa ideia? Essa ideia era a teologia dos próprios judeus na época do segundo templo, antes do nascimento de Jesus. Essa era a crença. Depois do nascimento de Jesus, enquanto o segundo templo ainda estava de pé, era a crença não somente dos judeus, mas passou a ser a crença também dos próprios primeiros cristãos. Você vai ver que Jesus fala a respeito dos espíritos imundos, unclean spirits, espíritos imundos. Esses espíritos imundos, quando Jesus fala disso, ele fala a respeito lá, por exemplo, teve uma pessoa que estava endemoniada e você expulsa o demônio da pessoa, e esse espírito imundo sai da pessoa, e se a pessoa não limpa a sua casa e é cheia do Espírito Santo, aí o que acontece, o espírito volta com alguns outros espíritos piores do que ele. Ou seja, aquele espírito é um espírito imundo. Jesus usou essa expressão de espírito imundo pensando, muito possivelmente, nos relacionamentos sexuais imundos que existe uma lista no livro de Levíticos 18 e Levíticos 19. Ali Deus vai dar a Moisés uma lista de relacionamentos sexuais que são imundos. Não é uma lista extensiva ou compreensiva, mas é uma lista que nos deixa saber que quando existe um relacionamento sexual fora do que Deus planejou e executou na formação de Adão e Eva, que era um homem e uma mulher, qualquer coisa fora disso, baixo a instituição do casamento, é imundo. Portanto, nós chegamos à conclusão que o relacionamento dos deuses caídos, um relacionamento sexual dos deuses caídos com as mulheres é considerado também um relacionamento imundo, o que faz do nascimento daquelas crianças gigantes, Nefelim, bastardas, que são também imundas. Então os espíritos daqueles seres que nasceram, chamados Nefelim e gigantes, são imundos. Agora, isso a gente vê na Bíblia. Agora, como eu já disse anteriormente, existe um livro, e eu tenho aqui diante de mim o livro de 1 de Enoque. Essa aqui é uma das melhores traduções em inglês. E esse livro de Enoque, você pode falar assim, não, pastor, mas esse livro é pseudopigráfico. E eu já falei no vídeo anterior que se a gente vai considerar esse livro aqui completamente falso, então nós temos que dizer que a Bíblia também tem falsidades, porque esse livro é mencionado diretamente, uma alusão direta no livro de 2 de Pedro e de Judas. Nesse livro aqui para o povo do segundo templo, era considerado escritura. E para a igreja do oeste do nosso tempo, é considerado escritura. Se lembra, como eu já disse no passado, nossa Bíblia tem 66 livros porque nós seguimos a tradição da igreja do oeste. Se nós seguíssemos a tradição da igreja do leste, nossa Bíblia seria mais livros. E eu não posso dizer aqui que toda a igreja do leste está perdida, vai para o inferno, e somente a igreja do oeste vai ser salva. Então eu tomo tudo isso com uma pitadinha de sal. Okay? Mas esse livro de Enoque vai dizer assim que realmente esses espíritos não têm para onde ir, portanto eles vão basicamente ficar na terra até o dia do juízo. Quando o dia do juízo chegar, de acordo com 1 de Enoque, quando o dia do juízo chegar, estes seres que são chamados demônios especificamente, ou os espíritos imundos dos gigantes, não é a questão que eles serão mandados para o inferno. De acordo com 1 de Enoque, eles serão completamente aniquilados, completamente destruídos. Uau!
Isso é profundo. Isso é profundo. Porque você pensar na justiça de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Aqueles Elohim, deuses caídos, que estavam sobre Basham, Monte Basham, e lá eles falaram assim, vamos ter um sexo com as mulheres, vamos ter nossos próprios filhos. Aqueles caras, aqueles deuses caídos, eles estavam num estado de decadência tão grande ao ponto de não colocar nenhuma atenção nos comandos divinos, porque eles sabiam. Eles sabiam que eles não poderiam deixar, eles não deveriam, eles poderiam, tanto é que fizeram, mas eles não deveriam deixar o seu estado de divindade, de santidade, para se sujar com as mulheres filhas dos homens. Mas eles fizeram assim. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje? O que está acontecendo na igreja hoje é exatamente a mesma coisa. Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Eu, como cristão, posso fazer qualquer coisa. Mas porque eu sou cristão, e eu sei que em Cristo eu fui justificado, eu sei que em Cristo eu tenho a esperança que é convicção da vida eterna, porque eu sei que o poder do sangue de Cristo me transformou, e porque eu nunca, jamais, em nome de Jesus, eu pisotearia o sangue de Cristo, de maneira alguma eu faria algo que vá diretamente e claramente em contra da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, como algo que está passando na igreja é tão demoníaco, se assim eu posso dizer, maligno, como a própria desobediência dos anjos caídos ou dos deuses caídos. Sabe o que é? É mulher ser chamada pastora. A Bíblia é clara que a função de pastor é para o homem. É para o homem. Eu me lembro que uma vez uma igreja me chamou para pregar e eles estavam pensando possivelmente me ter como pastor, me contratar como pastor. E eu fui pregar, e você sabe como é que é, na Igreja Batista, eu fui lá pregar e eles escolhem o pastor basicamente baseado na capacidade do pastor pregar, que é patético. Então o cara pode ser horrível marido, horrível pai de família, não sabe nada de finanças, de administração, tem uma vida que não é ideal, mas se o cara sabe falar, tudo bem, é o que vai. Pois eles me chamaram para pregar. Eu cheguei na igreja, eu senti o peso do pecado na igreja. Aí eu preguei. Depois da pregação, ia ter um momento de perguntas e respostas. E aí então, começaram a fazer perguntas. E havia duas mulheres sentadas no meio da igreja. Não era uma igreja muito grande, era mais ou menos uma igreja para 200 pessoas. Sentadas no meio da igreja e, assim, imediatamente quando eu vi aquelas duas mulheres, pela maneira que elas se vestiam, andavam e falavam, elas eram lésbicas. Falei, o quê? Das duas mulheres, a que era mais dominante, se levantou e falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta. E ela foi bem ofensiva. Assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Mulher pode ser pastora? Porque eu creio, quer dizer, pergunta, aí veio o comentário, né? Porque eu creio que a mulher tem capacidade de ser pastora. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu nunca vou ser pastor dessa igreja. Primeiro, como que os líderes da igreja permitem que um troço daquele se levante para fazer uma pergunta? Que é um troço. Se levante para fazer uma pergunta. Mas eles permitiram. Então eu já sabia que estava pior que a igreja de Coríntios. Eu falei assim, olha minha filha, o negócio é o seguinte. Para ser pastora,
a mulher teria que ser lésbica. E eu sabia que era lésbica. A mulher tem que ser lésbica, porque a Bíblia é clara em dizer que o pastor, o bispo, o overseer, aquele que olha desde cima, ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, para você ter a ideia de que uma mulher pode ter a função de pastor, ou seja, ser pastora, essa mulher tem que ser lésbica e essa mulher, então, tem que ser casada com uma outra mulher. Mas existe um detalhe que é muito importante a gente considerar. Porque você até mesmo possa fazer isso. Eu dizendo para ela, você possa fazer isso, você aceitar uma mulher como pastora. Mas tem um detalhe, se essa mulher vai seguir a palavra de Deus, ela tem que ser casada com outra mulher, ela tem que ser lésbica. E se eu leio corretamente Romanos capítulo 1, o que Romanos capítulo 1 vai me dizer é o seguinte, que pessoas que praticam ou têm tal estilo de vida, porque é um estilo de vida que a pessoa escolhe viver, homem com homem, mulher com mulher. Se tal pessoa escolhe esse tipo de vida, ela merece a morte. E não somente a pessoa que vive este estilo de vida merece a morte, mas a pessoa que é cúmplice ou aceita isso merece a morte. Portanto, é inaceitável, não é bíblico, é diabólico pensar que uma mulher possa ser pastora. Então, o que eu estou dizendo aqui? A ideia de pastores, homens, aceitarem mulheres pastoras, suas próprias esposas como pastoras, ou igrejas chamarem mulheres para serem pastoras, vem da profundidade, essa ideia vem da profundidade do coração do diabo. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é clara em dizer a nós várias coisas. Inclusive, quem deve servir como pastor. E é algo que é exclusivo para o homem. Se você não gosta disso, fala com o autor da Bíblia. Se você pratica essa ideia de mulher ser pastor, você está perdido e você merece a morte. Agora, se você compara essa coisa de querer fazer, porque eu quero fazer e eu vou fazer e mulher vai ser pastora, essa ideia, esse impulso de querer fazer o que você quer fazer, porque eu posso fazer, foi o mesmo tipo de impulso que aqueles deuses caídos tiveram sobre o Monte Basham, quando eles quiseram ter mulheres como esposas porque eles podiam. Eles tinham a capacidade de tomar a forma de seres humanos, de homens, de formar o esperma e até mesmo dar espíritos para aqueles seres que seriam formados no útero daquelas mulheres. Eles tinham a capacidade de fazer, portanto, eles fizeram, porque eles falaram, eu posso fazer. As mulheres não são menores que os homens em nada. A questão é uma questão de função. Existem mulheres que podem falar e até mesmo ensinar melhor que os homens, mas não importa, porque Deus claramente diz certas coisas você pode fazer e certas coisas você não pode fazer. Ainda que você tenha a capacidade de fazer, você não deve fazer. Porque se você fizer como os deuses caídos, você também merece a morte. Então essa é a situação. Quando quando aqueles deuses caídos tiveram filhos com aquelas mulheres que são o Nefilim, o que eles criaram foram monstros. E numa analogia aqui com a questão das mulheres, quando você vê essas mulheres pastoras pregando a palavra de Deus, quando uma mulher nunca deveria ensinar um homem, é o que a Bíblia diz. O que elas estão formando não são filhos de Deus, não são cristãos. Elas estão formando
monstros. Qual é o meu ponto aqui? Esse é só um exemplo. A questão de pastora é só um exemplo. Mas qual é o meu ponto aqui? Que a estratégia de Satanás não mudou. Ele tentou destruir a humanidade lá com Adão e Eva. Ele pegou Adão e Eva e ele tentou destruir a humanidade, separou a humanidade de Deus. Em Gênesis capítulo 3, ele tentou basicamente destruir a genética da humanidade, novamente destruir a possibilidade da salvação, que seria a semente que viria da mulher, que é Jesus Cristo. Ele tentou destruir, tentando fazer com Adão e Eva. Eva, você vai ser como Deus. Os anjos caídos, os deuses caídos, tendo relações sexuais com as mulheres, criaram seres que eram semideuses, eram quase deuses. Aí lá na Torre de Babel, eles vieram juntos, Nimrod, que é Gilgamesh, vieram juntos com homens e mulheres e tentaram construir um zigurat para entrar no céu. Sempre, sempre, sempre. A estratégia de Satanás é tentar levar ao homem a invadir a dimensão divina, a ser como o próprio Deus. Nada mudou. E o triste é que essa ideia invadiu a igreja. Em muitas igrejas, e talvez a igreja que você mesmo participe, na realidade é uma sinagoga de Satanás. Demônios, sim, são os espíritos dos gigantes, que um dia serão completamente destruídos. O inferno não é para demônio. O inferno vai ser para Satanás e aqueles outros seres divinos que o seguiram. Mas também para homens e mulheres que foram criados segundo a imagem de Deus, mas escolheram servir ao Deus deste mundo. Quem vai para o céu? Aquele que reconhece que é pecador, destituído da graça e misericórdia de Deus, separado de Deus por causa do pecado, mas que vê em Cristo Jesus a única solução para a sua situação. Ele vê em Cristo Jesus a substituição, o pago ou o pagamento que foi feito pela sua própria vida. Ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se entrega completamente e diz: nada que eu faço, nada que eu possa fazer pode me salvar. Somente Cristo. E Senhor, eu te aceito e me entrego completamente a ti. Se você não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou se sua vida cristã é um tanto quanto aguada, vem para Cristo. Se entrega a Ele completamente. Porque com Deus não se brinca.